Vamos lá, pessoal. Começando o segundo slide. Questão 21. O ácido muriático, entre parênteses eu botei ácido clorídrico comercial, porque o ácido muriático é o nome comercial do ácido clorídrico. Como hidróxido de sódio tem seu nome comercial de soda cáustica. Como o NaCl tem seu nome comercial de sal comum. Correto? É bastante utilizado na limpeza pesada de pisos para a remoção de resíduos de cimento. Por exemplo, sua aplicação em resíduos contendo quantidade apreciável de carbonato de cálcio. Sal normal, o CaCO3 é o carbonato de cálcio, sal normal, mas porém meio aquoso de propriedade básica, que o cálcio vem de uma base forte, hidróxido de cálcio, base forte 1A e 2A, exceto magnésio e berílio, e vem de um ácido fraco, H2CO3, ácido carbônico. Bom, quando esse ácido clorídrico ataca isso aqui, o H vai entrar no lugar do cálcio, 2H, porque o cálcio é 2+, bem parecido com as anteriores, formando o H2CO3, que se decompõe em água e CO2. Resulta da liberação de um gás, que é o gás CO2. Considerando a ampla utilização desse ácido por profissionais da área de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados durante o seu uso. A fórmula do gás citado, CO2, e no texto, e um teste que pode ser realizado para confirmar sua presença são, respectivamente. Primeiro é o CO2. O teste é se o CO2 é um óxido ácido. Se você borbulha esse gás numa substância básica, ele reage formando sal e água. Agora eu vou escolher uma substância básica que forma um sal pouco solúvel, porque eu visualizo a precipitação. Repare que o que está com pano de fundo aí é conhecer a propriedade desse gás, do gás carbônico, que é um óxido ácido, ou anidrido carbônico. Ok? Então, se você conhece as propriedades desse óxido, você já sabe que tem que reagir com... Você tem que reagir com uma base, correto? Reagindo com a base, e aí você tem uma reação, desde que essa base provoque um sal pouco solúvel, há uma precipitação. Mas como a prova do Enem, vamos ver o que ele traz aí como distrator. Letra A, gás carbônico pode ser letra B, gás hidrogênio não. Gás hidrogênio, se fosse produção de gás hidrogênio, ia acender um fósforo, porque é combustível. É o que aconteceu no acidente lá de Beirute. Na verdade, a decomposição do nitrato de amônio provocou a formação desse gás que é extremamente explosivo. Então, gás hidrogênio não. Gás hidrogênio também não na letra C. Gás carbônico na letra E, sim. Por enquanto eu fico com A, B e E. Descartei o gás hidrogênio, descartei o gás hidrogênio da C e da D. Ok? E um outro detalhe, gás hidrogênio não vai reagir com hidróxido de sódio. O hidrogênio não tem força de tirar o sódio. Para que primeiro ano a gente aprendeu reação de simples troca ou deslocamento. O hidrogênio não desloca alguém da um ar. Ninguém da um ar é deslocado pelo hidrogênio. Pelo contrário, há um ar que desloca o hidrogênio. Então H não vai tirar o sódio. Então a letra C está errada também, porque hidróxido de sódio não iria resolver. A letra D também está errada, porque se é hidrogênio aqui e aqui é hidrogênio, ele não vai trocar hidrogênio por hidrogênio. Não tem nem essa reação. Se não tem reação, como é que você vai perceber a presença dele? Então, item C e D está duplamente errado. Primeiro, o gás não é hidrogênio. Segundo, o reagente não ia resolver se fosse o gás hidrogênio a substância. Então, tá fora. Vamos lá para a letra A. CO2 pode? Pode. Borbulhar numa solução de KCl. Bom, CO2 em KCl. KCl é um sal, certo? É um sal. Mas é um sal normal, tudo bem normal. Mas de que propriedade? Dissolva ele. Ele vem do potássio, que é uma base forte, e do cloro, que é um ácido forte. Forte e forte vai dar neutro. Então é um sal neutro. Mas se o sal é neutro, e o CO2 é um óxido ácido, ele é chamado de dióxido de carbono, gás carbônico, anidrido carbônico, esse é o nome oficial, e quando você usa o termo anidrido, você está dizendo que o óxido é ácido, ou óxido de carbono 4, são os nomes todos do CO2. Mas o CO2 é um óxido ácido, eu também sei, porque é um óxido formado por não metal. Óxidos formados por não metais são ácidos. Então, se ele é ácido, ele tem que reagir com alguma coisa de propriedade básica. O KCl não tem propriedade básica, é um sal normal e neutro. Então, não haverá reação nenhuma aí. Quanto mais formar um precipitado, mudar a cor e liberar um outro gás. Porque se eu estou no laboratório e eu quero reconhecer a presença de um gás, tem que alterar alguma coisa no sistema que eu perceba. Então a letra A está descartada. Na letra B, CO2 é o gás
que vai ser decomposto, né? Que vem da decomposição, melhor dizendo. Borbulhado numa solução de HNO3. Espera aí. O CO2, ou óxido de carbono, ou dióxido de carbono, ou anidrido carbônico, ou óxido de carbono 4, é um óxido ácido, de propriedade ácida. E você vai borbulhar em ácido nítrico. Não vai ter reação nenhuma, porque ácido não reage com ácido. Então a letra B também está descartada. Não pela substância, mas pelo produto, não pelo gás liberado, mas pela substância que você usou para identificar esse gás. Então está errado. A letra E é a única que sobra. É para como o Enem é diferente do vestibular tradicional. No vestibular tradicional teriam duas letras, não só a E, com a ideia a mesma, botando um gás para reagir com uma base. E mesmo assim, o gabarito ia continuar a letra E, porque ele pediu o que é que ele faz no laboratório. Então tem que ser visível, para reconhecer o gás. Por exemplo, se eu boto uma base, e a base é uma base que forma um sal solúvel, você não vai ver nada. O gás borbulhou, apagou de borbulhar e você não percebeu nada. Então, por isso que o Enem só botou uma letra com uma base que ele sabe que forma um precipitado. Por que o Enem fez isso? Porque o Enem não tem o hábito de provocar no candidato que o candidato grave quais são as bases, os sais solúveis e pouco solúveis. Já o vestibular tradicional, não, botavam outra base aí para ver a solubilidade dos sais, do sal formado. Para ver a solubilidade do sal formado. Para que vai acontecer aí? O CO2 é um óxido ácido. Beleza. Borbulhou na solução básica. Ótimo. Ácido reage com base formando sal e água. Mas eu estou no laboratório, não pode formar qualquer sal. Tem que ser um sal que mude de cor, que precipite, que altere alguma coisa que eu perceba. Aí houve a reação. Aí foi o que o Enem fez? Borbulhou em hidróxido de bário, que já é um sal já é uma base pouco solúvel. E o sal formado é o carbonato de bário, que é praticamente insolúvel. Precipita na hora. Na hora que você borbulhar esse gás no laboratório, começa a precipitar o carbonato de bário. E, pessoal, por que carbonato antes que eu mostre a resolução? Porque se óxido CO2 é um óxido ácido, eu já tinha comentado aqui que é o único óxido chato para reagir. Então foi o que meu professor passou, que é mais fácil. Toda vez que você tiver um óxido ácido, você mentalmente adiciona um oxigênio. Aí ele vira CO3. Virou CO3, 2 menos. Por que 2 menos? Porque o oxigênio é da 6A, ele entra com 2 menos. Ora, se o CO3 é 2 menos e o BA é 2 mais, juntando deu 0. Então, qual é o sal formado? BaCO3, que é pouco solúvel em água. Então, quando o óxido é ácido, é só você adicionar um oxigênio a ele, aí você tem um íon pronto para atacar. Se fosse o SO3, ia virar SO4, 2 menos. Se fosse o SO2, ia virar SO3. Não o SO3 que eu citei antes, mas ia virar o SO3, 2 menos. Sempre com carga, porque ele é um íon negativo, porque você empurrou um oxigênio com carga 2 menos. Como meu professor me ensinou, acho muito mais fácil que o que tem em toda a literatura. Toda a literatura não fala como o professor me ensinou. Toda a literatura diz assim, como é que você faz a reação de um óxido ácido? Nesse caso, você pegava primeiro o CO2, adicionava água. Aí ele virava H2CO3. O H2CO3 ataca a base, vira sal e água. Você fez 2 equações. Eu mentalmente só fiz uma, já fui direto. Essa é a vantagem, como meu professor me ensinou. Ok? Então vamos lá. A resolução. Letra E. A aplicação de ácido muriático, que é o ácido clorídrico comercial, e o Enem não diz que é ácido clorídrico comercial, apenas citou o ácido muriático, em resíduos contendo quantidades apreciáveis de carbonato de cálcio, resulta na liberação do gás carbono. Por quê? HCl, 2 mols de HCl com carbonato de cálcio, forma água e CO2. Água e CO2 porque forma o ácido carbônico. CaCO3. Como forma o CO2? CO2 com hidróxido de bário aquoso. Aí vai formar o sal e a água. Mas na verdade, por quê? Porque isso aqui recupera o ácido carbônico que ataca a base e forma CaCO3 mais água que precipita a setinha, porque ele é pouco solúvel. Mas tabela de solubilidade o Enem não cobre. Como o Enem não cobre, ele não ia dar 2 alternativas formando sais, porque a resposta correta é o sal insolúvel. O candidato teria que saber solubilidade na mesma questão. Aí você já trabalha com duas habilidades diferentes. 2 conhecimentos diferentes. Isso foge da perspectiva do Enem. Agora, no vestibular da Consultec, com certeza ele faria isso.
ele ia botar 2 ou 3 itens reagindo e formando sais. A diferença era o sal insolúvel, pouco solúvel, ou praticamente solúvel, que o candidato teria que saber a tabela de sais. E aí, quando você não consegue gravar a tabela de sais, meu amigo, eu dou a mesma dica que o meu professor me deu. Todo sal dá um A e amônia é solúvel, o resto você duvide. Um A e amônia é solúvel, o resto você questione. Sal. Base, 1A e 2A são solúveis, exceto magnésio e berílio. Ok? Dúvida, pessoal? E aí, a gente vai dar uma parada para ir para o terceiro slide. E aí vem uma outra questão agora.